Querido amigo, querida amiga, internauta, que está conosco nessa oportunidade, para mais uma vez compartilharmos os ensinos de Jesus, na visão do Espiritismo. Sejam todos muito bem-vindos a essa transmissão promovida pela União Espírita Cristã, aqui de Vila Velha, no Espírito Santo, com apoio da Rede Amigo Espírita. Que Deus possa nos abençoar a todos e que esse momento seja para cada um de nós de inspirações, a fim de que o que vamos ouvir aqui nos faça sentido e nos auxilie em nossa caminhada em direção à conquista da paz, da harmonia interna, do equilíbrio. O tema que nós vamos trabalhar nessa oportunidade é Eles Vivem. Eles Vivem. Tivemos agora recente, esse mês de novembro, o mês que se comemora de alguma maneira o Dia dos Mortos. Mas será que os mortos estão mortos? Ou será que eles vivem? Que possa a gente trazer aqui o conteúdo doutrinário para mostrar efetivamente, racionalmente, que nós não morremos. No entanto, nós vamos, para introduzir esse tema, nós queremos convidá-los a nos acompanhar numa leitura preparatória que nós tiramos do livro Caminho, Verdade e Vida, e esse livro de autoria espiritual do Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico. E a lição de número 64, que traz como título O Tesouro Maior. E para introduzir esse tema, Emmanuel vai escolher uma palavra de Jesus em Lucas 12, versículo 34, que assim registra: porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. E em cima desse texto vem a fala de Emmanuel. No mundo, os templos da fé religiosa, desde que consagrados à divindade do Pai, são departamentos da casa infinita de Deus, onde Jesus ministra os seus bens aos corações da terra, independentemente da escola de crença a que se filiam. A essas subdivisões do eterno santuário comparecem os tutelados do Cristo em seus diferentes graus de compreensão. Cada qual, instintivamente, revela ao Senhor onde coloca o seu tesouro. Muitas vezes, por isso mesmo, nos recintos diversos de sua casa, Jesus recebe sem resposta as súplicas de inúmeros crentes de mentalidade infantil, contraditórias ou contraproducentes. O egoísta fala de seu tesouro exaltando as posses precárias. O avarento refere-se a mesquinhas preocupações. O gozador demonstra apetites insaciáveis. O fanático repete pedidos loucos. Cada qual apresenta seu capricho ferido como sendo a dor maior. Cristo ouve-lhes as solicitações e espera a oportunidade de dar-lhes a conhecer o tesouro imperecível. Ouve em silêncio, porque a erva tenra pede tempo destinado ao processo evolutivo e espera confiante, porquanto não prescinde da colaboração dos discípulos resolutos e sinceros para a extensão do divino apostolado. No momento adequado, surgem esses ao seu influxo sublime e a paisagem dos templos se modifica. Não são apenas crentes que comparecem para a rogativa, são trabalhadores decididos que chegam para o trabalho, cheios de coragem, dispostos a morrer para que os outros alcancem a vida, explicam a renúncia, exemplificam a renúncia e o desinteresse, revelam a vontade do Pai em si próprios e, com isso, ampliam no mundo a compreensão do tesouro maior, sintetizado na conquista da luz eterna e do amor universal que já lhes enriquece o espírito engrandecido. Profundas as palavras de Jesus para introduzir esse tema, e nós queremos convidar você a trazer à sua tela mental a imagem do Rabi da Galileia. Essa que nós deixamos aí é só uma sugestão. Fechemos os olhos e vamos rogar a esse amigo maior que conhece os motivos pelos quais estamos aqui. Sabe-nos das dores, dos desafios, das dificuldades. E dizer, mestre amigo, em mais essa oportunidade, nos reunimos em torno da mesa do teu evangelho.
a fim de colher das tuas mãos os eflúvios de paz, de consolo, de amor. A nossa rogativa, mestre amigo, é que todos nós que estamos presentes nesse momento, quer ao vivo, quer acompanhando a gravação, que possamos sentir as emanações do teu amor, envolvendo-nos no teu abraço. Acolha-nos, Senhor, em teu coração amoroso e permita que tudo que vamos ouvir daqui se transforme para cada um de nós em desafios. Que o que vamos ouvir daqui se transforme num apelo a novas atitudes e que essas novas atitudes promovam em cada um de nós novos resultados. Envolve-nos, Senhor, no manto do teu amor. Protege cada um de nós e que todos nós, encarnados ou desencarnados, possamos sair desse momento sentindo a tua presença. Fica ao nosso lado, Jesus. Protege-nos, ampara-nos, inspira-nos. E assim, com essa prece, pedimos para dar início a essa transmissão de palestra pública virtual promovida pela União Espírita Cristã em parceria com a Rede Amigo Espírita. Que assim seja, graças a Deus. Pois bem, queridos, eles vivem. A gente vive, para introduzir, eles vivem num mundo onde a gente prega algo que talvez se divida entre sempre dois extremos. A gente entende, muitas vezes equivocado, de que ou existe o bem ou existe o mal, ou existe a luz ou existe as sombras. Viemos de uma cultura religiosa de extremos e muitas vezes não consideramos os diversos graus intermediários entre ser criados simples e ignorantes até a perfeição moral. Enquanto, então, algumas vezes olhamos com esse conceito tão extremo de apenas 2 pontos e nos vemos maus e ruins. Talvez seja por isso que a ideia precise ser reavaliada, porque talvez o contrário de vida, de morte, não seja vida. Conta-se de que certa vez os discípulos de Buda foram por eles interrogados e disseram-lhes o mestre: qual o contrário de morte? E eles rapidamente responderam: vida. E Buda lhes corrigiu, dizendo: o contrário de morte é nascimento, o contrário de túmulo é berço. Porque, meus irmãos, a verdade nós vivemos. A vida prossegue. Nós somos seres imortais. E a proposta, então, dessa oportunidade de trabalho na Seara de Jesus é a gente mostrar, através de um pensamento, de uma linha de raciocínio, como é que podemos entender efetivamente que vivemos eternamente, somos imortais, e se isso é uma verdade pessoal, quais seriam os comportamentos? Que tipo de influência isso deveria trazer para os meus comportamentos atuais? A proposta que vamos apresentar aqui são 3 passagens da literatura de Emmanuel, da série Fonte Viva, uma delas do livro Fonte Viva, de onde vamos extrair 2 pensamentos, e 2 lições seguintes do Vinha de Luz, onde em cada um deles extrairemos um pensamento. Então, na verdade, vamos fazer um apanhado de 4 recortes, para em cima desses 4 recortes, fiquem atentos, trabalharmos uma linha de raciocínio para afirmar eles vivem. Acompanhe comigo, meus irmãos, na tela, então. Primeiro texto, a lição 147 do livro Fonte Viva, que traz como título da lição Refugia-te em paz. E as palavras de Emmanuel são: como acontecia nos tempos da permanência de Jesus no apostolado, a maioria dos homens permanece no vai e vem dos caminhos, entre a procura desorientada e o achado falso, entre a mocidade leviana e a velhice desiludida, entre a saúde menosprezada e a moléstia sem proveito. E veja, meus irmãos, entre a encarnação perdida e a desencarnação em desespero. Esse, o primeiro recorte. Coloquei ali um asterisco, à frente dele o número 1, que será o primeiro a ser trabalhado naquela proposta didática que aqui estamos
propondo aos companheiros. Mas o texto prossegue dizendo ainda mais, Emmanuel: ó, meu amigo, se adotaste efetivamente o aprendizado com o Divino Mestre, retira-te a um lugar à parte e cultiva os interesses de tua alma. Eu havia comentado que desse primeiro texto faríamos 2 recortes, e esse é o segundo. Cultiva os interesses da alma. No entanto, à frente do asterisco, colocamos o número 4, porque ele será o último. Trabalharemos, cultiva os interesses de tua alma, para fazer o fechamento daquela linha de raciocínio. Trabalhado o primeiro texto, vamos ao segundo, lição do livro Fonte Viva, série Fonte Viva do livro Vinha de Luz, a lição 20, que traz como título Porta Estreita. Deixa eu abrir um parênteses, meus irmãos. Se possível, mais tarde, no momento adequado, faça a leitura completa dessas lições. Elas são extremamente profundas e trazem conteúdos fundamentais para colaborar conosco nessa busca pelo aprimoramento moral. Mas capítulo 20, lição 20, diz assim, Emmanuel: pelas benditas mãos de Chico Xavier. Em geral, quase todos os homens somente acordam quando a enfermidade lhes requisita o corpo as transformações da morte. Ah, se fosse possível voltar, pensam todos. Rogaram a porta estreita e receberam-na. Entretanto, recuaram no instante do serviço justo. E porque se acomodaram muito bem nas portas largas, volvem a integrar as fileiras ansiosas daqueles que procuram entrar de novo e não conseguem. Vamos destacar aqui essa volvem a entrar nas fileiras ansiosas daqueles que procuram entrar de novo e não conseguem. Volvem a integrar. É o segundo asterisco, na sequência, com o número 2 na frente. Agora sim, o terceiro e último texto, para fecharmos então a nossa base de raciocínio. Novamente, Vinha de Luz, lição 94. Escritura individual. Cada homem tem um mapa da ordem divina em sua existência, a ser executado com a colaboração do livre-arbítrio no grande plano da vida eterna. Em geral, porém, ao homem comum, esse contrato entre o servo encarnado e o Senhor Supremo parece extremamente impreciso, parece extremamente preciso e prossegue experiência fora de rebeldia em rebeldia. Nem por isso, todavia, a Escritura, principalmente nos parágrafos da morte, deixará de cumprir-se. O momento, nesse particular, surge sempre com múltiplos pretextos para que as determinações divinas se realizem. No exato minuto, familiares e amigos excursionam em diversos mundos de ideias, através das esferas da perplexidade, do temor, da tristeza, da dúvida, da interrogação dolorosa e, apesar da presença tangível dos afeiçoados no quadro de testemunhos que lhe dizem respeito, o homem atende sozinho, no capítulo da morte, aos itens da escritura grafada por ele próprio diante das leis do Eterno Pai, com seus atos, palavras e pensamentos de cada dia. Vamos marcar, então, essa parte final da comunicação de Emmanuel, dizendo que teremos que cumprir, nesse capítulo, a escritura grafada por nós mesmos, diante das leis do Eterno Pai, com seus atos, palavras e pensamentos de cada dia. Apresentada, então, essa linha de raciocínio, para a gente poder resgatá-la na sequência de reflexões, eles vivem, meus irmãos, diz respeito à realidade da morte. Eu penso que nenhum de nós contesta essa realidade. Um dia iremos morrer. A gente pesquisava na internet, descobrimos uma estatística que a cada minuto morrem no mundo próximos de 106, 110 pessoas. Nesses minutos de live que agora participamos, quantos retornaram à pátria espiritual? E nós também estamos nessa fila.
Um dia iremos morrer, um dia iremos retornar à nossa verdadeira origem, porque a vida prossegue, a vida continua. A ideia de finados é um equívoco. Nenhum de nós se findará. Na verdade, o que deteriora é o envoltório material, que é um aparelho emprestado por Deus para que o espírito possa utilizar desse produto a fim de conquistar em si virtudes morais. Mas a vida prossegue, a vida continua, a vida verdadeira. Quando Gabriel Delany, no livro Fenômeno Espírita, no seu prefácio, vai trazer o conceito do espiritismo, ele diz assim: o espiritismo é uma ciência cujo fim é a demonstração experimental da existência da alma e de sua imortalidade, por meio de comunicações com aqueles aos quais impropriamente têm sido chamados mortos. Meus irmãos, impropriamente chamados mortos, porque a vida prossegue, a vida tem uma continuidade, eles vivem, e essa revelação espírita, por meio de experimentos, muitos deles que não nos cabe o tempo agora citá-los, mas que podem ser fartamente encontrados em pesquisas, nos dão conta da nossa responsabilidade diante da vida, não só diante da vida futura, não só diante da vida imperecível, mas diante da vida material que agora assumimos nessa roupagem do corpo. Então, será que a pergunta caberia: temos sido responsáveis diante da vida? Será que temos sido responsáveis diante dessa oportunidade reencarnatória para viver melhor, para construir sentimentos, para galgar os degraus em direção ao aperfeiçoamento moral? O profeta Amós, conhecido como um dos profetas menores, por conta do tamanho da sua literatura, ele escrevia no capítulo 4, versículo 12, a parte final, dizendo: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Era o convite do profeta para que aquele povo, o povo hebreu, e nós hoje, pudéssemos nos preparar para o encontro inevitável com Deus, para o encontro inevitável com a morte. Prepara-te para a morte. Prepara-te pela morte, meus irmãos, vírgula, pela vida. Nós somos resultados. A vida nos tem feito enxergar isso por meio da grande lei de causa e efeito. Nós colhemos aquilo que plantamos. A natureza é prova viva dessa grande lei. Meus irmãos, se quisermos nos preparar melhor para o momento da morte, para a nossa passagem, e também nos preparar melhor para conquistarmos uma posição melhor num plano espiritual, onde possamos ser amparados e socorridos, é preciso pensar da forma que estamos vivendo. Então é preciso preparação para viver, e viver a vida será uma escolha. Podemos transformá-la, meus irmãos, em algo positivo. Podemos transformá-la em uma plataforma de aquisição, ou talvez por vigilância ou por infantilidade, podemos transformá-la em prejuízos que vão bater a nossa própria porta. Mas se podemos, então, nos preparar, a pergunta seria: como? Como nos preparar para a vida? Então, resgatamos aqui o primeiro daqueles 4 textos, daqueles 4 recortes dos 3 textos iniciais. Os companheiros me acompanham? Ninguém se perdeu? Se você se perdeu, volta lá no começo depois e dá uma olhada na sequência de ideias. Mas vamos lá. Primeiro asterisco 1, tirado do livro Fonte Viva, lição 147. O texto dizia assim: como acontecia nos tempos da permanência de Jesus no apostolado, a maioria dos homens permanecem no vai e vem dos caminhos. Meus irmãos, esse vai e vem dos caminhos, ele pode ter dupla interpretação. A primeira delas, aquelas idas e vindas na própria encarnação, aonde fazemos escolhas, tomamos decisões, recuamos na proposta, mas também pode ser a ideia desse vai e vem através das múltiplas encarnações. Temos passado pelo mundo das matérias inúmeras vezes. Na questão 196 do Livro dos Espíritos, os amigos espirituais vão citar, referindo-se a essas múltiplas encarnações, como sendo elas depurações sucessivas,
passamos por aqui várias vezes com o mesmo objetivo: lapidar o coração, melhorar os sentimentos e trabalhar a nossa própria evolução. Será que não deveríamos, talvez, trazer para o momento atual e nos questionar: será que temos feito dessa encarnação uma encarnação vitoriosa que contribua para atingirmos esse grande objetivo? Mas Emmanuel vai dizendo que muitas vezes vivemos levianamente, e ele ressalta a ideia entre a encarnação perdida e a desencarnação em desespero. No livro Missionários da Luz, vamos encontrar um diálogo entre Silvério e Manassés. Vai se recordar, André Luiz está ali nos arredores, participando também dessa conversa, embora em silêncio. E Silvério é um espírito que prepara-se para a reencarnação. E ele está preocupado, porque em inúmeras oportunidades anteriores ele teria falhado. E agora ele busca a ajuda de Manassés, um espírito mais evoluído, que o incentiva, que o diz que ele está melhor preparado, e que dessa vez, por certo, reencarnará, terá um período de 70 anos na Terra e conquistará vitórias espirituais. E diz assim, para motivar, a Silvério diz: volta de lá, Silvério, volta de lá um completista. E quando o diálogo termina, que Silvério é despedido, André Luiz questiona a Manassés o que seria ser um completista. E então Manassés diz a André Luiz de que é aquele que consegue cumprir todo o planejamento reencarnatório. E ainda revela que 50%, 60% e 70% desperdiçam e até mais as oportunidades de aprendizado nessa encarnação. Meus irmãos e minhas irmãs, eu não sei até aqui qual teria sido o índice de nosso aproveitamento pessoal, mas eu quero garantir para os companheiros que uma mudança de atitude, trazendo uma visão mais séria para aquilo que abraçamos como realidade espiritual, compreendendo que somos espíritos imortais, deveria influenciar os nossos futuros percentuais de acerto diante da vida. Mas, infelizmente, muitas vezes desperdiçamos oportunidades extremamente preciosas, oportunidades estas que nós solicitamos a Deus, naquele planejamento reencarnatório que podemos ter participado intensamente ou não, mas que foi promovido para atender os anseios da alma no grande processo de aprimoramento moral. Chico Xavier deixou-nos uma frase sobre a pena de Carlos Bacelli, no livro O Evangelho de Chico Xavier, onde está dito que a questão mais aflitiva para o espírito no além é a consciência do tempo perdido. Talvez seja por isso que, quando nos damos conta da encarnação perdida, o desespero possa bater-nos à porta no momento em que efetivamente retornaremos à nossa verdadeira vida, à nossa realidade. Então, na primeira reflexão de Emmanuel, pensar: será que estamos fazendo bom uso dessa encarnação para nos preparar para o encontro com a verdadeira vida? O segundo texto nós extraímos do livro Vinha de Luz, já citado, já lido, na lição Porta Estreita. E lá o recorte diz assim: rogaram a porta estreita e receberam-na. Entretanto, recuaram no instante do serviço justo. E porque se acomodaram muito bem as portas largas, vou completar o texto, mas antes, meus irmãos, no instante do serviço justo, recuamos. Então, no mundo espiritual, plenamente esclarecidos, sem a intervenção da matéria, entendemos que precisávamos enfrentar dores, dificuldades, limitações físicas, financeiras, a fim de quitar os débitos do passado e a fim de nos fortalecer como espíritos para uma realidade ascendente. E agora esquecemos os compromissos e recuamos por meio da reclamação, recuamos por meio da lamúria. E quantas vezes, meus irmãos, a nossa inconformação nos leva
a uma rebeldia e nos voltamos contra Deus. É preciso entender que Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. E segundo o pensamento espírita, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, no seu item de número 9, Deus não dá um fardo, não dá provas maiores do que as forças daquele que a pede. Mas voltando ao texto do Emmanuel, é preciso refletir, diante das situações atuais pelas quais passamos, o que temos feito? Será que teríamos a oportunidade agora de rever a nossa forma de receber a aprovação? E quem sabe não mudar a atitude e transformar esse momento em conhecimento, em ferramenta de progresso? Pois bem, completa então Emmanuel dizendo, segundo o texto, volvem a integrar as fileiras ansiosas daqueles que procuram entrar e não conseguem. Talvez a ideia do desperdício da oportunidade nos leve a um sofrimento. Que bom, meus irmãos, que bom. Sofrimento esse que deveria nos marcar para não repetirmos de novo o mesmo erro. Há uma fala de Jesus, e essa fala é o versículo em que Emmanuel vai introduzir a lição Porta Estreita, palavra do Cristo em Lucas 13, 24, que assim está registrado. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Meus irmãos, o verbo porfiar, ele dá sentido de lutar por alguma coisa, de disputar, de esforçar. Lutai, esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Meus irmãos, a porta estreita, a porta difícil, o caminho da ascensão, o caminho do desafio, o caminho que, no entanto, nos conduz ao encontro com Deus. Porque é nesse caminho que teremos que provar a nossa verdadeira intenção, se é que já a compreendemos, se é que já entendemos, eu penso que sim, mas se já sentimos que somos espíritos imortais, numa passagem breve e rápida, os tempos passam rápidos, os anos correm acelerados, mas será que temos entendido que o nosso momento aqui, temporário, deveria e poderia ser utilizado melhor? É preciso lutar para conquistar as virtudes espirituais. E nessa luta, meus irmãos, nos lembramos do esforço, e na sequência de ideias, lembramos do codificador Allan Kardec, conceituando o que seria o espírita verdadeiro. E esse texto vamos encontrar em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item de número 4, onde está dito que reconhecereis o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e, veja, queridos, pelos esforços que empregam para domar as suas más inclinações. Kardec entendia que todos nós temos más inclinações. Meus irmãos, é essa ainda a nossa natureza. Ser inclinado ao mal não significa ser inferior, mas é preciso que, com essa tomada de consciência, avancemos nas ações de converter defeitos em qualidades. O nosso grau de moralidade nos mostrará se somos aqueles que estamos em ascensão, se somos, de fato, verdadeiros espíritos em transformação moral. Mas a transformação será consequência das escolhas e decisões, dos esforços que fazemos. Avancemos, então, para o terceiro texto do livro ainda Via de Luz, a lição 94, com o título Escritura Individual. E diz assim, o recorte, os companheiros estão se recordando, no quadro de testemunhos que lhe diz respeito, o homem atende sozinho, no capítulo da morte, aos itens da escritura grafada por ele próprio diante das leis do Eterno Pai, com seus atos, palavras e pensamentos de cada dia. Meus irmãos, haverá um momento que nós vamos estar a sós, um momento de retorno à paz espiritual. E nesse momento, depois de um período de refazimento natural, após a perturbação do desligamento do envoltório perispiritual, do envoltório físico, iremos ter a nossa encarnação avaliada. Meus irmãos e minhas irmãs, o que temos feito do nosso corpo?
o que temos feito da nossa vida? Será que temos canalizado as atitudes para a evolução moral? Será que entendemos essa prioridade? Paulo de Tarso, escrevendo a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, e Paulo de Tarso, um homem acostumado a tribunais, ele, claro, vai trazer para a sua literatura aquilo que ele conhecia. E ele diz assim: porque todos devemos comparecer, meus irmãos, sem exceção, porque todos devemos comparecer ante o tribunal do Cristo, para que cada um receba, segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. No passado, sem o conteúdo doutrinário, espírita, racional que temos hoje, a gente imaginava que o tribunal do Cristo fosse um tribunal condenatório. Imaginávamos que esse tribunal seria o julgamento final para definir a nossa situação, se iríamos para o céu ou para o inferno. A doutrina espírita vem nos mostrar a diferença interpretatória. Não é um tribunal condenatório, é um tribunal avaliatório e corretivo. Um tribunal que nós, por certo, já experimentamos várias vezes. Sim, porque várias vezes morremos, várias vezes retornamos à pátria maior e várias vezes, reequilibrados emocionalmente, tivemos a encarnação avaliada. E se essa avaliação não sendo tendenciosa, ela tem a intenção de nos corrigir. Então, se nessa avaliação percebemos, constatamos que falhamos como pai, ou como esposo, ou como mãe, ou como amigo, teremos um curso intensivo, um treinamento intensivo para aprender a ser o melhor marido, o melhor pai, o melhor amigo, para numa próxima encarnação termos chances de acertar. A ideia da condenação deve ser excluída de uma vez por todas do nosso raciocínio, embora ela nos acompanhe profundamente durante séculos de ensinos teológicos. Meus irmãos, Deus não condena, Deus ama, Deus é profundamente amoroso e Deus permite a seus filhos colherem dificuldades a fim de que eles possam avançar no aprendizado, no crescimento do espírito mortal. Não há condenação. O Rabi da Galileia dizia-nos no Evangelho de João, capítulo 6, se não me engano, versículo 39, que nenhum de todos aqueles que o Pai lhe deu haveria de se perder, mas que todos eles encontrariam a ressurreição do último dia. Na questão 918, quando Kardec vai introduzir a ideia do verdadeiro homem de bem, ele pergunta aos benfeitores da espiritualidade: por que indício se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita? Talvez quem não conheça a resposta imagine que aqui os amigos espirituais vão apresentar uma listagem de características. Quem fará isso depois nos comentários será o próprio Kardec. Mas aqui a resposta vem exaltando o poder de síntese dos amigos espirituais, da equipe do Espírito de Verdade, que resumem esses indícios de progresso em 2 pontos. Primeiro diz assim: o espírito prova sua elevação quando todos os atos da sua vida sua vida corporal representa a prática da lei de Deus. Meus irmãos, eu fico imaginando que nenhum de nós, a não ser missionários possíveis, presentes, a maioria de nós não atingiu ainda essa elevação de aplicar a lei totalmente na vida. Mas a pergunta pode ser convertida para: será que temos tentado aplicar? Será que temos tentado compreender as leis que regem o universo? Parte terceira do Livro dos Espíritos. E será que temos feito um esforço para aplicá-la no nosso dia a dia? E no segundo momento, quando antecipadamente ele compreende a vida espiritual. Talvez seja esse o maior desafio para cada um de nós na direção de nos tornarmos homens de bem. Viver a vida material, mas nos comportar como espíritos imortais. O capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8, os amigos espirituais se referem a essa vida espiritual como sendo a nossa verdadeira vida. Meus irmãos, minhas irmãs, será que temos compreendido a importância de viver melhor esse momento e buscar a visão do alto, a visão espiritual, para tomar decisões do plano físico?
Começamos, então, para o quarto ponto. O quarto asterisco. Como podemos nos preparar efetivamente para a vida, através da vida. Fonte Viva, lição 147, refugia-te em paz. Diz o texto de Emmanuel: ó meu amigo, se adotastes efetivamente o aprendizado com o Divino Mestre, retira-te a um lugar à parte e cultiva os interesses de tua alma. A doutrina espírita, ela preza pela fé raciocinada. Meus irmãos, minhas irmãs, observem bem a entonação de Emmanuel aqui. Se adotastes, se efetivamente adotamos o aprendizado com Jesus, é preciso que a gente cultive os verdadeiros interesses da alma. E nessa proposta, ele nos convoca a nos retirar um lugar à parte. Esse lugar à parte, um mergulho em nós mesmos, uma reserva sincera de um momento de autoavaliação, de autoinvestigação, para podermos enxergar ainda mazelas e qualidades, a fim de que intensifiquemos o trabalho de aprimoramento das qualidades e escolhamos combater ainda os defeitos, mas se adotamos efetivamente, buscamos o interesse da alma. Meus irmãos, o verbo cultivar. Nenhum de nós será transformado num instante para o outro. Nenhum de nós alcançaremos a qualificação de arcanjos de um instante para o outro. Estamos num processo. Um dia seremos perfeitos. No entanto, meus irmãos, esse dia chegará inevitavelmente. Começa hoje, com o meu cultivo pelos interesses da alma. Vejam que, fazendo um paralelo de aprofundamento com a literatura espírita, é na questão 799 de O Livro dos Espíritos que os benfeitores espirituais perguntam, que Kardec pergunta aos amigos espirituais, de que maneira pode o espiritismo contribuir para o progresso? É claro que aqui a visão é ampla, é de um processo, de um progresso coletivo e também de um progresso individual. Meus irmãos, observem a naturalidade e a pontualidade da resposta. Os amigos da espiritualidade dizem a Kardec, destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele, o espiritismo, faz com que os homens compreendam aonde se encontram os seus verdadeiros interesses. Então, os nossos verdadeiros interesses não são os materiais, meus irmãos. Não são, porque à medida que nós nos desligamos do apego às matérias, às coisas materiais, às coisas mundanas, nós conseguimos focar quais são os nossos verdadeiros interesses. Mas a pergunta é, quais são? E nós, para endossarmos essa fala, para trazermos o respaldo doutrinário, lembremos da fala de Jesus. Mateus capítulo 6, versículo 33, e também Mateus capítulo 6, versículo 20. Fizemos uma inversão de ordem apenas por uma questão didática. Mas capítulo 6, 33. Palavras de Jesus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando aquele doutor da lei, tentando inquirir Jesus, tentando tentá-lo, em Mateus 22, vai lhe perguntar qual é o maior mandamento da lei, a resposta do Senhor é extraída do livro de Deuteronômio, e lá está dito, o maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. Meus irmãos, amar a Deus acima de tudo, da dificuldade, do momento difícil, das necessidades talvez ainda não alcançadas, talvez da dificuldade financeira, física, talvez do problema familiar, amar a Deus acima de todas as coisas. E aqui o texto dizia, buscai primeiro o reino de Deus. A grande prioridade, o grande trabalho a ser realizado para atingir e conquistarmos a solução para qualquer tipo de demanda e problema, será buscar primeiro o reino de Deus. Será, meus irmãos e minhas irmãs, que nós temos tirado momentos para prece, para reflexão, para nos aprimorar nessa intimidade com o Senhor. Mas observem bem que o texto traz natural complemento. Busca primeiro o reino de Deus.
mas também a sua justiça. Então, algumas das dificuldades que enfrentamos hoje nos são justas e necessárias. Algumas vezes, por não conhecer essa ideia de justiça divina, reclamamos, revoltamos, ficamos rebeldes e desafiamos o Criador, que sabe sempre o que é melhor para cada um de nós, que vai nos dar, meus irmãos, os limites possíveis para que, compreendendo o que é a vida verdadeira, o que é a imortalidade, possamos fazer escolhas que nos acrescentem virtudes morais, ganhos, atingindo objetivos na escala do aperfeiçoamento moral. E se assim o fizermos, buscar primeiro o reino de Deus e compreender a sua justiça, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Meus irmãos, qual é o seu problema? Reflita comigo por alguns segundos. O tempo não nos permite alongarmos-nos. Qual é a sua maior dificuldade? Qual é a sua maior dificuldade? Pensou nela por alguns minutos, alguns instantes? Então, busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E tudo o demais vos será acrescentado. O segundo texto, de Mateus 6, 20, é aquele que o Cristo vai nos convidar a juntar tesouros nos céus. Ele vai pontuar: não ajunteis para vós outros tesouros na terra. Porque aqui na terra os ladrões roubam, a ferrugem corrói, meus irmãos, bens materiais perdem valor. É claro que aqui não é uma apologia a uma pobreza voluntária. Sim, podemos ter patrimônios, podemos ter e precisamos sim de uma previdência, de um cuidado com as finanças, mas não pode ser o nosso maior objetivo. Sabe por quê, meus irmãos? Porque tudo que é patrimônio material é perecível. Tudo que está em nossas mãos está por empréstimo, inclusive o nosso próprio corpo, esse envoltório material que André Luiz vai chamar em sua literatura de aparelho. No entanto, após ter dito: não ajunteis tesouros na terra, o Rabi faz o contraponto: ajuntai tesouros nos céus. Meus irmãos, que tesouros são esses? Talvez pudéssemos imaginar algo linkado à ideia do bônus horas. Não, é mais que isso. Ajuntar tesouros nos céus é conquistar as virtudes morais, é expandir a capacidade de perdão, é amar um pouco mais, é aprender a ter tolerância, paciência, resignação, é ter compaixão, ter misericórdia, é desenvolver virtudes profundas do espírito mortal que caminham de maneira periférica a direcionar-nos ao verdadeiro aprendizado do amor. Eu quero começar a fazer a conclusão contando uma parábola do Cristo, relembrando dela, a chamada parábola do rico insensato. Está lá no livro de Lucas, capítulo 12, versículos de 13 a 21. Conta essa parábola que certo homem teria plantado e teria feito uma colheita em abundância. E naquele primeiro momento, ele até tem um discurso interno prudente, correto. Ele olha a multidão dos grãos, olha para os seus celeiros, não encontra condições de armazená-los e diz assim: derrubarei os meus antigos celeiros, irei construir novos e maiores, se fosse hoje, mais modernos, e vou colocar em estoque tudo que eu colhi. E assim faz. Mas quando ele olha a quantidade dos bens materiais, ele se perde e diz: alma, alma, veja, tens em depósitos bens materiais para muitos anos. Agora, aproveita a vida, vai viver, regala-te. E diz o Rabi da Galileia, naquela parábola, no versículo 20, que naquela mesma noite ele ouviria uma voz lhe dizendo: louco, louco, esta noite ele pedirá a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será, meus irmãos, o que temos preparado? Será que temos nos preparado para o retorno inevitável, para o momento da morte? Será que temos nos preparado? Será que temos investido, de alguma maneira, na aquisição desse patrimônio mortal que irá nos favorecer para sermos direcionados a uma colônia, onde ali receberemos o socorro, o amparo, novas oportunidades de prosseguir no trabalho? Será, meus irmãos e minhas irmãs, que entendemos
que a morte é inevitável, mas que o momento da morte não significa o fim de tudo, mas um novo recomeço. Que possa, então, Jesus, com seu amor infinito por cada um de nós, nos envolver nas emanações do seu olhar amoroso, tolerante, compreensivo, que não nos imputa o erro, não nos condena, compreende o nosso momento evolutivo, ainda tão fragilizado, mas que, ao mesmo tempo, nos convoca dizendo, porfiai por entrar pela porta estreita. Meus irmãos, será que não deveríamos sairmos dessa live e nos recolher a um lugar à parte, dentro de nós mesmos, e analisar, será que temos efetivamente sido aqueles que transformaram e que podem transformar essa vida, esse momento, essa passagem pelas matérias, em algo que nos favoreça para que possamos morrer melhor? Que Deus possa nos abençoar a todos. Fica aí o nosso convite para nossas próximas lives. E eu quero convidar os companheiros para concluirmos esse momento de reflexão com uma oração. Quero que você feche seus olhos, que você procure não se distrair com os ruídos à sua volta e fazer uma verdadeira viagem interior. Feche seus olhos. Respire profundamente e sinta a presença de amigos iluminados que estão à nossa volta, dentre eles nosso anjo guardião, esse companheiro amigo que decidiu vir conosco nessa encarnação e que tem em suas mãos o mapa do nosso planejamento reencarnatório. E dizer a esses irmãos, espíritos familiares, benfeitores, amigos, dizer, Senhor Jesus, diante dessa oportunidade reencarnatória, assistido por entidades de luz que te representam, nós nos rogamos, Senhor, ajuda-nos, Senhor, a ter discernimento, a ter sabedoria. Nos ajuda, Senhor, dessa vez, a escolher melhor. Nos ajuda, Senhor, a aproveitar as oportunidades reencarnatórias em trânsito, essa que agora podemos redirecionar no sentido de fortalecer, de realinhar os propósitos. Ajudai-nos, Senhor, que o teu manto de amor e luz nos envolva, que o ânimo, a confiança, a fé e a esperança proposta pelo Espiritismo possa começar a fazer parte da nossa própria cultura interior. Que possamos sair daqui, meus irmãos e minhas irmãs, mestre amigo, confiantes de que o melhor nos aguarda, mas que esse melhor dependerá sempre das escolhas e atitudes que tomamos agora. Que tu possas, Senhor, nos abraçar, nos acolher e nos despedir de mais essa live da UEC na tua paz. Fica conosco, Senhor. Fica ao nosso lado, Jesus. Hoje, agora e para todo sempre, que assim seja, graças a Deus. Muito bem, meus irmãos, chegamos assim aos nossos momentos finais, agradecendo a sua participação, dizendo que a UEC tem novas lives todas as quintas-feiras, às 20 horas, e também o trabalho que temos feito em parceria com a Federação Espírita do Estado do Espírito Santo, às terças-feiras, 20 horas. Você é nosso convidado para estar conosco até que possamos retornar ao presencial de modo seguro, aonde, mais uma vez, poderemos estar juntos presencialmente. Deus abençoe a todos nós. Fica aí o nosso abraço aos companheiros do apoio, dos bastidores, um abraço no Anderson, um abraço no pessoal da rádio, da Rede Amigo Espírita, e que Deus possa nos abençoar a todos. Paz e luz. Até um próximo encontro, meus irmãos.